dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional da Economia. Eu vou ter uma intervenção construtiva no sentido de colocar algumas questões, embora, naturalmente, dúvidas prementes numa questão que não é só ambiental, mas também económica. Não queria, de facto, e não vou colocar até quase de uma forma celestial, como ali o deputado Rafael Carvalho, como se isto fosse alguma dádiva dada aos madeirenses, e constatar também o óbvio. Este diploma tem um atraso de 1 ano na adaptação da lei e que sai em prejuízo dos autoprodutores madeirenses. Igualmente, este diploma, aliás, este comentário do líder parlamentar do PSD é extraordinário. Estar a comparar, estar a vir para o debate aqui com essas questões, mas eu já vou ao essencial. Eu tenho tempo e vou falar no essencial, não se preocupe. Como eu estava a dizer, este diploma já tem 1 ano na sua adaptação para prejuízo dos autoprodutores madeirenses. Este diploma fala igualmente da necessidade de criação de um portal de registro que previsivelmente vai atrasar ainda mais o processo. A primeira questão que eu coloco ao Sr. Secretário é quando é que está previsto, após a aprovação deste diploma, a criação desse portal. Criticámos aqui, vimos aqui intervenções no sentido de criticar o Governo da República, aqui na Madeira é só projetos extraordinários, exemplares, fantásticos, mas falhamos no cumprimento das metas ambientais traçadas pelo próprio Governo Regional. Misturamos aqui dados que não dá para comparar e continuamos de forma pouco transparente, sem saber se, por exemplo, com a entrada de mais renováveis, como ficam os contratos com os privados nas centrais a fuel, no caniçal e com o gás natural da GasLink. Terão os madeirenses que pagar, mesmo que essas não sejam usadas? Sr. Secretário. Este diploma também deveria, e certamente, depois em especialidade, o Partido Socialista terá a oportunidade de apresentar as correções ou adições que julgue necessárias, o diploma deveria ainda estabelecer critérios de prioridade àquelas UPAC instaladas nos últimos anos, mas cujo licenciamento para ligação à rede e respectivo contrato foi recusado. Outra questão sobre transparência. A forma como têm sido atribuídas as licenças e registro prévio na DRET, potencialmente geradoras de desigualdades. Aliás, em nome da transparência, a Secretaria Regional deveria disponibilizar imediatamente a informação sobre todas as licenças emitidas para a produção de eólica e fotovoltaica superiores a 1 megawatt, que está, aliás, fora do âmbito deste diploma. Nomeadamente, quais as empresas a quem foram emitidas? Quantos postos de trabalho criam na região autónoma da Madeira? Quais os efeitos na redução dos custos da eletricidade? Quais os auxílios do Governo Regional para a sua implantação, nomeadamente arrendamento e cedência de terrenos? E também, quais as contrapartidas, igualmente, para a região autónoma da Madeira? E já agora, Sr. Secretário Regional, porquê que a empresa de eletricidade da Madeira não assumiu esses investimentos, como fez, por exemplo, com o cabo submarino? Eu julgo que a maioria das pessoas não tem noção do número que eu vou referir a seguir. E vou referir um dado relativamente a 2018. 43,4% de toda a energia produzida na região, seja de fonte renovável ou fóssil, foi produzida por privados. E isto é uma questão de orientação política. O que é que levou o Governo Regional, nos últimos anos, a emanar à empresa de eletricidade da Madeira para, literalmente, abandonar aquela que é a sua principal atividade, a produção de energia? Sr. Secretário, porquê que temos deixado quase ao abandono, e já ouvi aqui falarmos muito sobre as
energias renováveis e o seu estado aqui na região, mas temos deixado quase ao abandono a manutenção das centrais hidroelétricas, como se constata a olho nu, por exemplo, na Ribeira da Janela, na Serra d'Água ou na Fajã da Nogueira. Senhor Secretário, eu julgo que há aqui uma tutela partilhada entre a Vossa Excelência e o Senhor Vice-Presidente do Governo sobre essas matérias. Mas novamente, como em todas as questões, o que vislumbramos numa atividade que gera milhões de euros e é absolutamente lucrativa, seja no lado público como no lado privado, é novamente uma falta de transparência. E estas questões têm de ser respondidas. Aliás, já no final da última sessão legislativa, no âmbito da segunda Comissão Especializada, já tínhamos requerido também uma audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Eletricidade da Madeira, para vir esclarecer os grupos parlamentares sobre variadas questões, nomeadamente aquelas emanadas no recente relatório do Tribunal de Contas e que deixa inúmeras críticas à atividade desta empresa. Naturalmente que vamos insistir e vamos, naturalmente, ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da empresa. Mas gostaria, desde já, que neste conjunto de questões que aqui coloquei, que nos deixasse já a sua abordagem e como, de facto, podemos resolver e ultrapassar estas questões. Muito obrigado.